repetir, será a 4ª vez consecutiva. A repetição de meio campo, ela faz com que o time engrene em termos de compactação, até em termos de organização? Isso é fundamental? Não só os 3 no meio campo, né? A compactação do lado do campo, quando a bola está invertida em outro setor, faz com que você tenha esse 4º, às vezes o 5º homem. Então, isso, o conjunto, o conhecimento que eles têm, ajudou bastante, né? Porque são jogadores que já se conhecem, já têm um entrosamento adquirido desde o ano passado e se completam durante o jogo. O Cuca, o Jailson já volta a ser relacionado? Não nesse jogo. O Jailson ainda requer mais um tempo de treinamento. Semana que vem a gente vai fazer jogo-treino. Daí para ele jogar, para Felipe Melo jogar, para eles terem uma condição melhor, que eles não estão ainda numa condição de serem utilizados. E falando um pouco sobre a rodada do final de semana, né? Claro, vocês têm esse duelo difícil contra o Santos e naquela mini-meta passar muito pelos seus jogos, né? Os jogos do Palmeiras, mas também pelos jogos de quem está na parte de cima, acima de vocês, hoje o caso do Corinthians. Pelo título do Cruzeiro no meio de semana, como que você imagina que pode ser esse jogo do Mineirão no domingo ali, pensando em vocês tirarem essa vantagem para o líder? Eu não sei te dizer o que é melhor, o que não é, porque a gente não sabe o que iria acontecer da outra forma, né? Se o Cruzeiro não é o campeão e vai jogar com o Corinthians, qual seria a motivação dele ou do torcedor? Qual seria a preparação, a concentração? O Cruzeiro campeão, qual é a motivação que tem para o torcedor ou para o próprio time? Então a gente não sabe dizer o que é melhor ou o que é pior, porque você só vai poder optar por uma situação, né? E ela foi a que o Cruzeiro foi campeão. Mas não adianta nada você torcer para o Cruzeiro ou torcer contra o Corinthians e não fizer a tua parte. Nós temos que fazer o nosso trabalho sábado, isso é o mais importante. Ô Cuca, depois do jogo de amanhã você vai ter mais 10, acho que 11 dias, né, para o outro jogo. E o Palmeiras vem embalado. Em caso de uma vitória amanhã, você acha que vai ser negativo o ponto de dar uma parada para o campeonato, para poder ter jogo da seleção e quebrar um pouco desse embalo e, de repente, numa derrota, ficar remoendo isso? Não, mas a gente tem que pensar com otimismo, que a gente tem uma evolução e ela é nítida. E a gente tem tudo para evoluir ainda mais na competição, no momento final da competição, e se a gente tem daí um tempo ainda maior para trabalhar, aí a gente tem que aproveitar ainda mais para melhorar até o final do ano nas últimas 12 partidas que restam. E fugindo um pouco do assunto de amanhã, mas falando um pouco geral do Palmeiras, é inegável que essa temporada deixou algumas marcas e também algumas lições para o próximo ano. E eu ouço algumas comparações de nessa mesma época do ano passado, se o Cuca vai ficar, não vai ficar, mas a diferença é que nesse ano você tem contrato. Por que ainda a gente ouve, se o Cuca ficar para 2018, se ele for continuar o trabalho dele? Eu não sei, eu também não sei. A gente tem que esperar. As situações, elas se encaminham ao natural, né? Tudo tem um caminho, a gente tem que percorrer esse caminho da forma mais correta e tranquila possível. O caminho é o campeonato. Vamos trabalhar para terminar o melhor possível. Muito se falou em cima do Palmeiras esse ano. As situações que ocorreram para o Palmeiras como ocorrem para qualquer equipe. Você perder no pênalti uma classificação ou um título. Você perder num critério uma outra classificação ou um outro título, são coisas do futebol, né? Por isso o futebol é assim diferenciado de todos os esportes. Agora, a gente pode acabar o ano bem ainda, e a gente tem que ter esse otimismo de buscar o nosso melhor até o final do ano. Cuca, você concorda que o Palmeiras entra em campo com leve favoritismo, porque vai jogar em casa, estádio lotado, vem aí com uma boa sequência, 3 vitórias, 1 empate, o adversário não vai ter o Lucas Lima? Eu não tenho o Egídio, eu não tenho o Edu Dracena, eu não tenho o Mina, né? São peças que também são importantes para mim, tanto quanto é o Lucas Lima, né? Tanto quanto são os jogadores que fazem falta ao Santos. Eu acho que jogar em casa sempre é bom. Sempre é melhor, ele sempre te dá nem que seja uma chance pequena a mais, mas ele te propicia isso, e essa vez a gente joga em casa. E eu queria que você comentasse também da rivalidade que se intensificou entre os dois times nos últimos anos, principalmente em 2015, você ainda não estava aqui, né, mas sim, teve o título paulista que ficou com o Santos, depois o Palmeiras deu troco na Copa do Brasil. Sim, intensificou-se porque o Santos e o Palmeiras passaram a jogar jogos decisivos, né, do Campeonato Paulista, de semifinal do Paulista, de Copa do Brasil. E aí sempre tem
uma tiração de sarro quando acaba um jogo ou outro, e isso aí fica marcado, enfim. São coisas boas que o futebol propicia, né? Essa rivalidade, ela, sempre que ela no lado saudável, faz bem. Cuca, por favor, queria que você falasse um pouquinho sobre desempenho, né? Os resultados são aparentes aí nas últimas rodadas e tudo, mas você está satisfeito com o que o Palmeiras vem demonstrando em termos de futebol? Está dentro do que você esperava? Onde é que o treinador pensa assim, se tiver como uma meta melhorar um setor do time, qual seria? Não, mas eu acho assim, de uma maneira geral, a gente sempre busca melhorar, né? Se você for perguntar para a maioria do pessoal da imprensa, ninguém vai estar contente com o desempenho, porque ganhou só de 1-0 do Curitiba, ganhou só de 1-0 do Fluminense. São maneiras de observar futebol. Se você pegar números dentro desse 1-0, que eles te dão uma segurança, te dão um saber que teu time foi melhor em todos os quesitos, todos, posse de bola, finalização, primeira e segunda bola, que são as bolas que originam as jogadas. Então você fica feliz com o trabalho da semana e vendo que as coisas estão evoluindo, que se tivesse feito 1-2 ou 3-0, de repente o comentário seria diferente. Mas o importante é a gente saber que as coisas estão evoluindo e que a gente tem um tempo ainda até o final do ano para que a gente possa melhorar ainda mais. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Na temporada passada o Palmeiras tinha 2 times, um time fora de casa, um time em casa, principalmente no meio campo, né, com o volante. Trocava um jogador. Um jogador. Agora, desde que o Palmeiras foi eliminado e tem tido mais tempo para treinar, desde o São Paulo, você falou agora há pouco que a evolução é nítida e de fato, pelos resultados e talvez pelo desempenho também, tem sido nítida. Você vê o Palmeiras com mais repertório nesse tempo, com tempo para treinar? A gente vê no time Sim. Jogos fora de casa, o Palmeiras jogando de um jeito específico, algumas casquinhas do Davis, buscando ali, e em casa o time mais pelo chão. Você tem visto mais repertório do Palmeiras nesse tempo? Sim, a gente tem tido mais controle do jogo, mais o controle do jogo, mais a posse de bola, coisa diferente um pouco do que a gente tinha no ano passado. Pelo perfil que a gente tinha no ano passado, não tinha como ter a posse de bola com um time com aquela velocidade. É raro você ter uma posse de bola grande dentro de uma velocidade do teu próprio time. Você vai ter mais uma ou mais outra coisa. Agora a gente está valorizando bastante a bola, ficando mais que quase todos os adversários, se a gente for ver o tempo de bola que se fica, e não só no campo defensivo, né? Você ficar com a bola tentando achar um jeito de penetrar no adversário, que é no campo de ataque, sem ceder o contra-ataque, que é estar bem posicionado. Então eu acho que nesse aspecto, se a gente for olhar, que é um aspecto muito importante, a gente tem evoluído bastante. Nós não temos dado aos adversários muitas oportunidades de gol, mesmo jogando, oferecendo, propondo o jogo, como sempre fazemos. Ô Cuca, quando o Palmeiras foi jogar lá no Pacaembu, você falava, né, que gosta do Pacaembu e tal, mas agora o Palmeiras volta para sua casa, para o Allianz. Você acabou de dizer que jogar em casa sempre te dá uma leve vantagem em relação ao adversário. O que representa agora essa volta ao Allianz, com o torcedor em massa indo assistir esse clássico, torcida única, enfim? O último jogo foi com o São Paulo em casa, né? Já tem um tempo, então é sempre bom, se conhece os caminhos da tua casa. Não dá para dizer que conhece o gramado porque ele é novo, né? Mas você sabe ali o que tem que fazer, de que forma tem que fazer. A força que vem da arquibancada na nossa casa, ela é muito influente, também nos ajuda muito e nos incentiva, né? Então a gente pede que o torcedor continue nesse incentivo que ele vem tendo com os jogadores, que o que se pode prometer a eles é o máximo de entrega e empenho de cada um. Boa tarde. Boa tarde. Você falou sobre o gramado, né? De fato, ele é novo mesmo. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você tem visto essa situação do gramado ser retirado, ser colocado, e se você concorda com o que os jogadores disseram essa semana, de que a situação do gramado do Allianz em 2017 está melhor em comparação ao ano passado. Está melhor? Vamos ver, amanhã. Está melhor, né? Mas eu não sei, eu acho que tem usado menos um pouco nessa época aqui do que o ano passado, né? Tem usado menos, tem chovido menos também. Então, hoje dei uma olhada com o Cícero no gramado, não sei como é que os caras conseguem fazer um gramado de um dia para o outro, né, e sem ele soltar as placas, é posto de uma maneira já gigantesca.
e passar do rolo em cima, então eu acho que vão dar uma condição de jogo espetacular, não tem queixa nenhuma a fazer do pessoal da nossa arena, tá tudo tranquilo. Tomara que a gente possa fazer um grande jogo. Eu queria que você falasse também sobre o Dudu. A gente acompanhando os jogos, a gente vê essa compreensão tática que ele tem, o tanto que ele ajuda, né? Ficou nítido isso contra o Fluminense, ele ajudando bastante o Egídio, pela idade do Zé, pela velocidade que você citou aí do Santos. Você pediu essa recomposição ainda mais do Dudu, qual que é a importância dela no jogo? Aí entram as peças que você movimenta, né? Você joga o teu jogo, né? Natural, você tem que ter as tuas peças para você ter as coberturas. Você não vai fazer o Dudu fazer isso. Por isso jogam jogadores importantes no setor de meio campo para fazerem essa cobertura. O Dudu melhorou muito pela liberdade que ele tem, que alguns jogadores conseguem, dentro da volta, deixar o Dudu mais à vontade, dentro da recomposição. E certamente nós vamos fazer isso também pelo lado, seja ele no lado de velocidade do Santos, seja ele na referência do Santos, tudo a gente já tem bem trabalhado. Cuca, aqui, tudo bem? Tudo bem. Você e o Levir têm algumas coisas em comum nesse Campeonato Brasileiro, né? Deram uma levantada no trabalho dos times, têm conseguido uma sequência boa de resultados e entraram definitivamente na briga pelo título. Tem uma outra coisa que vocês têm em comum que a gente estava hoje se perguntando lá na redação: quem tem dado as melhores coletivas, as mais espirituosas, né? E aí a gente perguntou pro Levir hoje, que a gente ficou na dúvida. E o Levir falou assim: olha, conheço o Cuca desde lá de Santa Felicidade, Sim. É um vencedor, Sim. Mas bem-humorado não é o ganho. Ele ganha mesmo. Tá tranquilo, o burro na sombra tá rico. Tá rico. As filhas já casadas, minha ainda não tem. Tá tranquilão, pô, já foi pro Japão as 3, 4 vezes. Brincadeiras à parte, uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, é aquele cara que é difícil você ver o Levir mal-humorado, né? É difícil tirar o Levir do sério, assim. Ele sempre tem uma tirada, ele sempre tem uma brincadeira. Ele era assim como treinador, ele foi meu treinador. E ele continua sendo assim, né? Agora, lógico que uma pessoa mais tranquila, pela sabedoria que os anos passaram e ensinaram a ele, mas é sempre aquele cara que faz bem pro futebol, né? Às vezes, numa entrevista, ele consegue divertir todo mundo. Hoje você está um pouquinho mais sério. É o clássico? Eu tô meio cansadão hoje, que nós trabalhamos bastante aí, sabe? Então, agora a gente vai concentrar, preparar tudo, mas eu tô muito confiante, porque a semana foi boa. E quando você treina bem, que a semana é boa, você leva essa confiança pro jogo. E é isso que a gente espera que aconteça amanhã. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Caso de vitória, e se o Grêmio também, enfim, o resultado colaborar, vocês vão para a segunda posição na tabela. Queria saber o quanto isso talvez muda até mesmo a condição do Palmeiras de expectativa, de passar a sonhar mais, já que vai estar num retrovisor aí, maior, mais visível perto do Corinthians. Não sei se vai estar mais perto. Amanhã pode estar, mas domingo pode voltar, estar longe de volta. Já está longe, né? Eu estou otimista, tenho confiança no que nós planejamos, nas metas, na meta primeira que a gente determinou, e depois fazer outras metas. Eu acho que a gente está evoluindo no final do campeonato, e não são muitas equipes que você vê hoje em evolução no final do campeonato, são poucas. E eu sinto que a gente está evoluindo. Então Deus queira que a gente possa estar em evolução até o final. Cuca, muita gente fala, né, dessa questão do Zé Roberto, até lembrando a idade dele, mas até na entrevista ele lembrou também que essa experiência pode pesar a favor dele, de não entrar tanto na correria. Como é que você analisa essa relação do jogador que é mais experiente para enfrentar um ataque que é muito rápido, e como fazer isso tudo para não ter reflexo para a sua equipe? Primeiro, o Zé é um cara experiente, ele sabe muito bem os atalhos do campo, e nós temos as opções de cobertura, tanto atrás dele como do lado. Então está tudo trabalhado. Agora, do outro lado, você vai ter um adversário que também trabalha para te surpreender, assim como a gente trabalha para ter surpresas para o adversário também. Por isso que é bom, que é uma estratégia, uma luta de estratégias, de controle de jogo, uma luta de individualidades dentro do campo, e eu acho que num apanhado geral, as coisas pequenas é que vão fazer diferença.
O Cuca, o ano passado, nessa mesma fase do ano, nesse mesmo mês, vivíamos aqui na cobertura e no dia a dia acompanhando o Palmeiras, percebendo a angústia ali, ou a pressão, né, por defender, eu sei, por defender a liderança, né, e o sonho do título. Esse ano nós também acompanhamos aquela pressão envolvendo Libertadores, e agora o time num momento de mais calmas, pode dizer assim, te mostra um cara mais calmo também, assim, pelo menos aqui no convívio. O reflexo do time é muito o reflexo do treinador, no caso específico do Palmeiras? Eu acho que é geral, né? O jogador, quando ele sente o comandante dele pressionado, ele também fica pressionado. Quando ele sente o comandante dele abatido, ele também fica abatido. E quando ele sente o comandante com confiança, ele também tem confiança. Eu acho que é uma reciprocidade, né? E o jogador também passa isso para o treinador. E a gente está sentindo um ambiente muito bom. Ô Cuca, claro que esse ano foi atípico para os atacantes do Palmeiras que chegaram, né? Porque ficaram com a sombra do Gabriel Jesus. Então, voltando um pouco no seu trabalho no Atlético Mineiro, e a figura do Jô, que você utilizava bastante, me parece mais ou menos parecido com o que o Daverson faz hoje, especialmente aquelas casquinhas e tal. O quanto que você mudou essa forma de jogar do ano passado para esse ano, e o quanto que ele é importante para fazer essa composição para o time? Sim, ano passado a gente tinha Barrios, que em alguns jogos que não estavam acontecendo, o que a gente queria com o Gabriel, com a velocidade, o Barrios entrava, a gente tirava o lateral, o Gabriel para um lado, e aconteciam as coisas também, né? O encaixe com o Daverson é natural que ele demore um pouquinho, mas ele está acontecendo também. E a gente tem a possibilidade do Borja, que é um outro estilo, né? Então eu acho que ele está nos ajudando muito. É um jogador que tem uma primeira bola fantástica, e essa primeira bola ela te desafoga, né? Quando você está naquele bate e volta, você tem que ter o jogador para ter essa primeira bola, para você ter uma passagem às costas dele, né? Não adianta você ter velocidade e não ter o espaço para essa velocidade. Às vezes você não tem o espaço para o lançador fazer uma bola. Às vezes uma primeira bola ela é importante, e o Davidson tem ajudado bastante. Valeu, bom final de semana a todos.